Bom, mas olha só, Percy, que motivação, o que a filha pode ter cometido que tenha desagradado o próprio pai? O que o genro pode ter cometido que tenha desagradado o sogro, a ponto do sogro matar com um machado? Percebam que um golpe dado com machado, né, você tem elementos passionais e também de crimes motivados por dinheiro, não é? Geralmente, quando se há dívida dentro de casa, a pessoa tenta arquitetar o crime de maneira que nenhuma arma que chame atenção seja levada até para essa casa, uma vez que ele tinha atrás essa horta onde ele já sabia que esconderia os corpos. Aliás, horta essa que ele teve que desfazer de todos os legumes e verduras. Ele pegou batata, pegou tomate, pegou rabanete, pegou cenoura, tudo e distribuiu para os vizinhos. Quero avisar vocês que receberam as verduras e os legumes desse nojento, que tudo isso aí foi tirado da terra para caber os corpos do Alexandre e da esposa, tá? Então vocês se livrem imediatamente, não comam essas verduras e esses legumes. Tudo, não é porque ele é bonzinho, esse cidadão. Ele tirou todas as frutas e legumes da horta para abrir espaço para caber os corpos. Olha só o nível. Pois bem, aí, Percival, por que eu estou dizendo da possibilidade dele estar passando pano para alguém, dele estar escondendo o verdadeiro motivo da história? O que ele conta? O que ele diz para a polícia quando ele vê que está sem saída, que já tinha o sangue ali e a polícia aperta e consegue descobrir o que realmente aconteceu? Vejam só, essa mesma explicação que ele dá para o assassinato do genro e da sogra, volto a dizer, não sou advogado de defesa desse cara, mas também é uma desculpa que num júri popular poderia ser a favor dele, bem como dentro de uma cadeia ele seria considerado uma pessoa que cometeu um crime certo, com um propósito, com razão. Vou explicar para vocês. Ele tem uma neta de 12 anos de idade. Neta essa que ele diz ser o amor da vida dele. Neta essa que ele diz ser o maior presente que a filha deu para ele. Que ele queria muito ser vô e ele dizia nutrir um carinho por essa menina de 12 anos. Se realmente for o assassino da filha, eu duvido de tudo isso. Ele conta para a polícia que o Alexandre, pai dessa menina, estava abusando sexualmente da própria filha. Prestem atenção. Que o Alexandre estava abusando sexualmente da própria filha. E que, ok? Ele descobre que o Alexandre seria o suposto pedófilo. Ele vai e acha que a pena que tem que ser dada para o genro por supostamente abusar sexualmente da criança é a pena de morte. Ele vai lá e mata. Até aí, compreendeu o raciocínio dele, passional, Percival? Entendi perfeitamente. Ou seja, as motivações de homicídio, em geral, giram em torno, além da passionalidade, na avareza, na frustração sexual. Há uma série de razões entre as quais se enquadra essa, se tiver acontecido, se realmente possa ter acontecido isso, seria uma motivação. Aliás, eu quero lembrar a polícia lá do Jacareí para andar depressa com o inquérito, porque o homem aí, o Bate, 70 anos, sabe o que acontece nos processos? Os prazos correm pela metade a menos a favor dele. Então a polícia precisa correr depressa para acabar esse inquérito. Porque já ele pode se livrar, né? Bom, aí então ele diz que matou a filha, o genro, porque o genro era um pedófilo e fazia sexo com a criança. Por que então a polícia fala, ok, o senhor matou então ele porque ele estava abusando sexualmente da sua neta? É isso mesmo. E por que o senhor matou a sua filha também? Porque além do seu genro, o senhor deu a mesma punição para sua filha e fez questão de enterrar no próprio terreno da sua casa os dois? Por que você acha que ele matou a filha também? Qual a explicação que ele dá, Percy? Se for verdade isso, é uma tese, é uma hipótese.
Mas na cabeça dele, a cabeça de psicopata, a cabeça do gentil, a cabeça de ator, a cabeça de alguém dissimulado, alguém sem sentimento nenhum, sem remorso, sem nada, ele pode ter no imaginário imaginado uma responsabilidade, uma corresponsabilidade da filha que saberia, talvez, desses abusos praticados pelo marido, ou seja, o genro dele, e então ele teria, condicionalmente falando, decidido punir os dois, ela por omissão e ele por autoria. É exatamente essa desculpa que ele dá. Ele dizia que a filha era conivente com o fato do marido supostamente abusar, né, de forma sexual a filha de 12 anos que dividia o quarto com os pais. Bate, vem para mim, por favor. Qual é a prova de tudo isso? Nenhuma. Nenhuma. É por isso que a polícia duvida disso que está sendo contado. Agora, vai dar para descobrir, de alguma maneira, se esse pai era um abusador, Percival? Porque dá para fazer o exame na moça, né? Na menina de 12 anos, não? Isso é importante para o inquérito? Como é que fica a situação? Claro, se ele faz essa alegação, é preciso que a alegação seja comprovada. A autoria, por exemplo, do assassinato é indiscutível, mancha de sangue, então você tem a mancha de sangue que se transforma numa prova e a prova acaba sendo a grande testemunha do grupo assassinato. Se houve o abuso sexual, se aconteceu, a menina pode ser submetida a exame de corpo de delito e constatado por trabalho de perícia feito por médico legista, se a menina sofreu algum tipo de abuso. Isso fica documentado, Alberto. Se houve o abuso e se não houve. Se houve, isso pode ser comprovado tecnicamente, cientificamente, Alberto. Bom, mas também, imagine, se um agiota, por acaso, tiver entrado nessa casa e resolvido matar por alguma dívida, como o próprio seu Benedito disse que havia entre a filha e o genro com o agiota, ele vai lá, mata o Alexandre, mata a Marcela e diz para esse homem: qualquer coisa, o senhor, se a polícia descobrir que o senhor enterrou aqui, o senhor diz que matou porque eles eram pedófilos. É uma desculpa que, se a defesa desse homem levar adiante, num júri popular, pode dar uma amenizada na pena dele, não, Percival? Pode, se essa história de pedofilia for levada adiante, pode fazer com que o júri amenize a pena dele, não? Quer dizer, o júri, Bate, é um tribunal popular, quer dizer, são 7 jurados, representantes da sociedade, representantes do povo. É um juizado, de fato, leigo, mas muito sensível às histórias que se contam. Então, na hora que é feita a acusação e a defesa, depois que acaba tudo, o juiz reúne os jurados numa sala, que é chamada de cela secreta, e apresenta as perguntas, os quesitos. E os jurados vão respondendo uma a uma. Com base nessas respostas, ele faz a contagem e, com base no que os jurados, que são os juízes de fato, decidiram, ele aplica a sentença, ou seja, ele faz a dosimetria da pena. Você tem os jurados como juízes de fato e o juiz definindo a pena. Perdão te interromper, porque algumas regiões do país ficam com a programação local para vocês até amanhã. Para você que segue comigo, portanto, você tem ali no jurado, no júri, pessoas que não são formadas em direito, são pessoas da sociedade, pessoas que de todas as profissões, de idades e sexo, que são definidas por sorteio. E realmente, se o Alexandre e a mãe eram pedófilos, o que eu não acredito, porque não existe nenhuma evidência até agora sobre isso, e mesmo se existir evidência de pedofilia, não é assim que se resolve a situação? Era muito mais fácil ele entregar de uma vez por todas à polícia para que toda a providência fosse tomada. Se cada um fizer a justiça com as próprias mãos, são mais crimes que vão sendo praticados.